Boa tarde a todos. O trabalho a seguir tem a finalidade de apresentar a origem da Escola das Relações Humanas, englobando a importância de Mary Parker Follett e George Elton Mayo. Com isso, esperamos que todos vocês gostem do nosso trabalho. A Escola das Relações Humanas foi um conjunto de teorias administrativas que ganharam força com a Grande Depressão, criada na quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Com a Grande Crise, todas as verdades até então aceitas são contestadas na busca da causa da crise. As novas ideias trazidas pela Escola das Relações Humanas trouxeram uma nova perspectiva para a recuperação das empresas de acordo com as preocupações de seus dirigentes e começando a tratar de forma mais complexa os seres humanos. Essas teorias criaram novas perspectivas para a administração, visto que buscavam conhecer as atividades e sentimentos dos trabalhadores, além de estudar a formação dos grupos. Até então, o trabalhador era tratado pela teoria clássica e de uma forma muito mecânica. Com os novos estudos, o foco mudou e do Homo economicus, o trabalhador passou a ser visto como homo social. As três principais características desses modelos são: o ser humano não pode ser reduzido a um ser cujo comportamento é simples e mecânico. O homem é, ao mesmo tempo, guiado pelo sistema social e pelas demandas de ordem biológica. Todos os homens possuem necessidade de segurança, afeto, aprovação social e prestígio. A partir de então, começou-se a pensar na participação dos funcionários na tomada de decisões e na disponibilização das informações acerca da empresa, na qual eles trabalhavam. Foram sendo compreendidos aspectos ligados à afetividade humana e percebeu-se os limites no controle burocrático por parte das organizações como forma de regulamentação social. A Escola das Relações Humanas surgiu efetivamente através da experiência de Hawthorne, realizada numa fábrica no bairro que dá nome à pesquisa, em Chicago, nos Estados Unidos. Antes de adentrarmos as pesquisas feitas na fábrica, devemos ressaltar que estes testes passaram na mão de diversos intelectuais da época. Porém, iremos ressaltar o trabalho feito pelo médico e sociólogo australiano George Elton Mayo, que fez testes na linha de produção com dois distintos grupos. Um experimental, o qual serviria para a observação das mudanças de ambiente, e o segundo grupo chamado de controle, onde se manteriam as condições anteriormente normais de trabalho para servir como referência na busca por variáveis que influenciassem positiva ou negativamente a produção. A experiência de Hawthorne foi dividida em 3 fases. A primeira fase ocorreu em 1923 e nela foi realizado testes para encontrar a relação entre a intensidade da luz e a produtividade. Chegou-se à conclusão que quanto mais bem aplicado e iluminado um local é, com maior qualidade o produto final irá sair. Porém, foi encontrado uma variável difícil de ser isolada, o fator psicológico dos trabalhadores. Por conta desse fator, mudou-se o foco da pesquisa, passando para a segunda fase da experiência, ocorrida em 1927. Nessa fase, levou-se em conta o fator psicológico do trabalhador, observando o comportamento deles a cada pequena mudança. Exemplo, lanches, intervalos, mudança no incentivo e nos horários de trabalho. Após as conclusões retiradas da primeira e da segunda fase, formou-se a terceira fase, ocorrida em 1931. Nesta fase, foram criados grupos informais com líderes elegidos pelos próprios trabalhadores. Esses líderes tinham a função de comandar os grupos e tomar conta das metas de produção e saciar as vontades e anseios dos trabalhadores. As experiências de Hawthorne geraram um novo paradigma para os administradores mundiais. Suas conclusões mais importantes serão divididas em 2 tópicos: as conclusões gerais da escola e as conclusões tiradas pelo filósofo Elton Mayo. Porém, antes disso, iremos apresentar um pouco mais sobre a personalidade de Elton Mayo e sua história. George Elton Mayo foi um psicólogo australiano, nascido em 1880 e falecido em 1949. Formado em medicina na Universidade de Adelaide, trabalhou em diversos projetos na África e lecionou na Universidade de Queensland.
Ainda na Austrália, estudou as sociedades aborígenes que o tornaram sensível às múltiplas dimensões da natureza humana. Durante e após a Primeira Guerra Mundial, trabalhou na análise psicológica de soldados em estado de choque. Em 1929, George parte para os Estados Unidos, lecionando nas universidades de Pensilvânia e Harvard. Dessa maneira, inicia pesquisas financiadas sobre as relações humanas nas fábricas. Sendo assim, Elton Mayo foi considerado o fundador do movimento das relações humanas, que se opunha aos princípios do trabalho de Taylor. Retomando, iremos iniciar pelas conclusões mais importantes tiradas por Elton Mayo. Em primeiro lugar, o homem é um ser social, sendo ele complexo e não podendo ser reduzido a gestos e movimentos. Em segundo lugar, a formação e organização de grupos informais são como famílias. Em terceiro lugar, a participação dos empregados na tomada de decisões da empresa é extremamente fundamental. E por último, as recompensas financeiras não são o único fator impulsionador da satisfação. Seguiremos agora para as conclusões mais importantes retiradas das amostras da Escola das Relações Humanas. Em primeiro lugar, a integração social como determinante da produção. Ou seja, quanto maior sua integração social no grupo, maior será sua vontade de produzir. Ao contrário do que dizia a escola clássica, que colocava fatores físicos como determinantes. Em segundo lugar, o comportamento do empregado é baseado no comportamento dos grupos e organizações informais. Cada empregado não age isoladamente. Em terceiro lugar, as necessidades psicológicas, sociais e atenção para novas formas de recompensa e sanções não materiais. O despertar para as relações humanas dentro das organizações, a ênfase nos aspectos emocionais e não racionais do comportamento das pessoas e, por fim, a importância do conteúdo dos cargos e tarefas para as pessoas. Eram realizadas trocas de posições para evitar a monotonia, mesmo que provocassem queda na produtividade, aumentavam a moral do grupo. Outro nome importante para a Escola das Relações Humanas foi a da estudiosa Mary Parker Fuller. Ela foi uma autora norte-americana que se dedicou a tratar diversos temas da administração, formada em filosofia, direito, economia e administração pública. Natural da cidade de Quincy, no estado de Massachusetts, era a filha mais velha de Charles Allen Fuller e Elizabeth Curtis Fuller. Seu sucesso começou quando ingressou na Thayer Academy, aos 12 anos. Lá pôde aprender sobre diversas esferas. Mary teve algumas influências para desenvolver o seu interesse na administração, vindo de professores, filósofos, doutores e outros pensadores da época. Mary fez diversos trabalhos de tamanha grandiosidade, sendo considerada como a profetisa do gerenciamento e da administração. Por conta da época, Mary teve muitas partes de sua história apagada, tendo suas teorias e obras repassadas a outros autores. Com isso, devemos entender que é de extrema importância ressaltar que Mary foi uma das primeiras mulheres no meio da administração, e por isso merece nosso reconhecimento. Mary fez diversas teorias, porém todas foram unidas em uma só, chamada de teoria transitiva. Ela levou esse nome pois deveria haver uma transição no modelo já vigente para que as novas teses fizessem parte do cenário. Sendo assim, iremos apresentar as 4 teorias mais importantes. O princípio de grupo foi desenvolvido para substituir as velhas ideias de que o indivíduo pensa, sente e age independentemente. Para isso, Mary criou uma nova ideia que se baseava na coletividade. A profetisa concluiu que a verdade individual é a verdade do grupo e que o homem não pode ter direitos fora da sociedade ou independente da sociedade ou contra a sociedade. Fuller foi a primeira a introduzir o conceito de circularidade na interação dos seres humanos. Se baseava no fato de que as relações entre as pessoas se modificam constantemente e o simples contato entre duas pessoas que se relacionam já altera a forma como cada um vê a questão. Fuller propôs que há influências recíprocas e que a cada nova percepção ao ser recebida vai mudar a forma como se pensa num ciclo contínuo e vicioso. A resposta circular pode sugerir 2 efeitos opostos. Círculo vicioso negativo, que leva à esterilidade e à desagregação, e círculo vicioso positivo, que leva à criatividade e desenvolvimento. No processo de interação entre as pessoas, elas levam e deixam um pouco de si com o outro. Essa é a resposta circular.
Nesse processo acontece uma influência natural entre as pessoas, que acabam por absorver a percepção que o outro tem do mundo. A lei da situação veio conceituando a maneira como as ordens deveriam ser transmitidas na relação gerente e subordinado. Para Follett, as ordens derivam do trabalho e não ao contrário. Tudo dependerá de uma situação ou do contexto em que as ordens são transmitidas. Numa empresa, a solução de conflitos deve ter por base a lógica dos fatos, dos acontecimentos e não na superioridade de forças de qualquer uma das partes envolvidas. Uma situação analisada com objetividade irá determinar quais são as ordens e de que formas elas serão cumpridas. Portanto, sem a interferência de elementos subjetivos, como a vontade pessoal de um superior. A lei da situação afirma que uma pessoa não daria ordens a outra, ambas receberiam ordens da situação. A última teoria transformou a forma tradicional do modelo poder sobre para o modelo poder com. Mary modificou o conceito tradicional sobre a liderança. Segundo ela, o líder teria de ter uma visão ampla. Dessa forma, qualquer pessoa dentro de uma organização é importante nas medidas e decisões. Em suma, cada membro de um grupo pode ter poder exclusivo e soberano, derivado da combinação de seu conhecimento, experiência e habilidades específicas, cabendo ao gerente a função de auxiliar os membros a ter essa percepção de poder, unindo os poderes individuais e um poder total do grupo. As principais obras de George Mary são The Human Problems of Industrial Civilization, no ano de 1933, The Social Problems of Industrial Civilization, no ano de 1945, Creative Experience, no ano de 1924, e The New State, no ano de 1918. Como era previsto, a escola nas relações humanas a princípio não seria bem aceita, e por esse motivo foram feitas diversas críticas à escola. A primeira delas era: ela apresentava uma visão inadequada dos problemas de relações industriais. Em alguns aspectos, a experiência de Hawthorne foi insegura e artificial, e até mesmo tendenciosa. Alguns estudiosos acreditam que a origem esteja no fato da teoria das relações humanas ser um produto da ética e do princípio democrático então existente nos Estados Unidos. A segunda crítica teorizava que, apesar de que os industriais tendiam sempre a julgar as conclusões de Maio como verdadeira, estes a consideravam inexplicáveis, como citado por um deles, abre aspas. Tudo isso é muito interessante, mas o que o psicólogo e teóricos em geral parecem esquecer é que tenho que obter lucro e produzir bens. O bem-estar é mais justo no devido lugar, mas é no final das contas um problema secundário na indústria e não a sua função principal. Fecha aspas. A escola pregava uma posição cerrada à teoria clássica. Tudo aquilo que esta preconizava, a teoria das relações humanas negava. As principais críticas redirecionadas a Maio eram sobre a limitação no campo experimental e sempre de natureza analítica. Suas pesquisas concentravam-se em campos muito pequenos de variáveis, e ao estudá-las não levavam em conta as demais. Isso levou com o tempo a um certo descrédito da teoria. A concepção ingênua e romântica do operário. As pessoas que seguiram demonstraram que nem sempre isto ocorreu. E por fim, uma crítica feita pelos psicólogos é que as conclusões de Maio são óbvias. Porém, Maio, sem dúvida, tem seu mérito por tirar seus conceitos da ciência e aplicá-lo às teorias administrativas. O enfoque manipulativo e certamente demagogo não tardou a ser descoberto e identificado pelos operários e seus sindicatos. Ao receber tantas críticas, a teoria das relações humanas precisou de uma reestruturação, que deu origem à teoria comportamental. A primeira transformação necessária para que ocorra felicidade é passar a acreditar na possibilidade de um mundo onde todos possam se realizar. Elton Maio. Então esse foi o trabalho, esperamos que todos vocês tenham gostado e principalmente que as suas dúvidas tenham sido retiradas. Muito obrigado!